Meus irmãos, desde a terça-feira da última semana, não dessa, da anterior, nós adentramos novamente no tempo comum. E celebrar o tempo comum para nós, depois dessa grandiosa festa do Natal, é lembrar a todos nós a grandiosa missão. Eis que, depois do batismo do Senhor, a grandiosa missão de Cristo começa e, consequentemente, a nossa também. Desde que retomamos o tempo comum desse ano, a liturgia tem nos presenteado com o livro de Samuel, e somos nós que estamos acompanhando. Uma mulher que foi pedir a graça de Deus para ficar grávida, uma mulher que teve um filho, que consagrou esse filho ao tempo de Ramá. Esse tornou-se o grandioso profeta Samuel, e consequentemente, como os próprios textos nos dizem, nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra enquanto profecia. Ao mesmo tempo, Samuel é aquele que tem a graça de ungir os dois primeiros reis de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Porém, essa unção a Davi, sem que Saul saiba, nós vamos ter aqui um fato muito curioso. Davi vai começar a crescer aos olhos de Deus e aos olhos do povo, e consequentemente, se eu não estou enganado, há 2 dias atrás na liturgia, ele venceu o filisteu. E ao passo que ele vence o filisteu, todo Israel e suas mulheres saíram, ontem na liturgia, a cantar. A Davi 10.000, a Saul 1.000 homens foram vencidos. E ontem, sem estar escrito no texto, uma coisa muito curiosa, um sentimento muito maligno, que de vez em quando assola o nosso coração, foi apresentado através da leitura do livro de Samuel, o sentimento da inveja. Hoje nós vamos ter um Saul que persegue Davi, Davi que vive a cuidar do reino, que vive a cuidar do rei, que vive a defender aquele grandioso reino, porém a inveja que habita no coração de Saul quer Davi morto. Curiosamente hoje, as coisas se invertem. Davi podia muito bem ter tirado a vida do rei Saul, mas não o fez. Apenas cortou uma parte de seu manto, e ao passo que ele o faz, o arrependimento vem ao coração dele. E ele diz: eu não posso matar um ungido de Deus. E consequentemente, ele depois se colocará aos pés do rei Saul e pedirá perdão. E Saul também o perdoará. Nós vamos ter aqui, normalmente, um sentimento terrível que de vez em quando assola o nosso coração, e somos nós acometidos de uma grave doença chamada inveja. Inveja que muitas vezes não precisa habitar em nenhum de nós, porém os nossos olhos veem, o coração infelizmente é tomado daquilo, e nós passamos a querer o que o outro tem, e muitas vezes nem necessário a nossa vida o é. Essa liturgia toda, ela nos apresenta esse caminhar de homens e mulheres que antecedem a vida do nosso Cristo, porém, nos antecedem enquanto história, e ao mesmo tempo demonstra a todos nós o humano de cada uma dessas pessoas. Ainda que reis, ainda que homens e mulheres poderosos, eles são esses que se deixam levar pela vaidade humana e, consequentemente, deixam que em seus corações habite também a inveja. Hoje, no Evangelho, nós vamos ter Jesus que sobe ao monte e convida alguns com eles. Entre eles, ele vai separar 12. E aqui nós vamos ter estes nomes: Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, André, Simão, Tadeu, Judas Iscariote. Vamos fazer o seguinte: o correto dessa leitura belíssima de hoje, que nos é apresentado por Marcos, troquemos esses nomes e coloquemos os nossos nomes. Não mais Simão, Tiago, João, mas o meu nome. E nos coloquemos nessa grandiosa missão que Jesus convida esses homens a fazerem, a serem, a anunciarem o reino de Deus, a colocarem em prática o reino do amor, o reino do perdão, o reino do serviço, o reino da bondade. Troquemos, portanto, todos os nomes que aqui se fazem dos grandiosos apóstolos da Mãe Igreja e coloquemos os nossos, para que, vindo habitar em nossos corações, consigamos juntos fazer o que Cristo nos pede: anunciar o reino, plantar esse reino, implantá-lo entre nós e, enfim, vivê-lo com muito amor.
Que na infinita bondade e misericórdia, nenhum sentimento contrário ao bem, como nos é apresentado na primeira leitura, habite em nossos corações. E que ao mesmo tempo tenhamos a consciência e a coragem de, ao passo de colocarmos o nosso nome no Santo Evangelho, consigamos juntos, assim como os apóstolos, anunciar com muito amor, com muito entusiasmo, com nossas vidas e exemplos, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.